Mitologia grega, mitologia nórdica. Acho que você já deve ter percebido que os filmes e games adoram adaptar suas histórias com base nessas mitologias. Mas, vamos concordar, né? Esses universos possuem uma história tão rica que fica difícil não aproveitar o conteúdo delas. Porém, nem tudo são flores, porque existem inúmeras obras que até adaptam os deuses e as histórias dessas mitologias muito bem. Mas, em compensação, eles cometem alguns erros que não dá nem para acreditar. Tá a fim de saber quais foram esses erros? Então, chega mais, que é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Certamente, os filmes do Thor da Marvel, embora possam ser bastante divertidos, tomem algumas liberdades criativas em relação à mitologia nórdica e podem ser um pouco perturbadoras para aqueles que estão familiarizados com as histórias originais. Um dos maiores desvios é a caracterização do próprio Thor. Na mitologia, ele é descrito como um deus guerreiro poderoso, mas também é um gordo e adora beber. No entanto, na versão da Marvel, ele é um belo e musculoso herói com um senso de humor peculiar. Outro exemplo de divergência é a representação do lobo Fenrir. Na mitologia, Fenrir é o filho de Loki. No entanto, no filme Thor Ragnarok, Fenrir é retratado como uma criatura que existia antes mesmo do nascimento de Loki. E, embora ainda seja grande e feroz, não é tão apavorante quanto na mitologia original. Para que outros personagens e elementos mitológicos também são alterados no filme do Thor da Marvel, como a ausência de certos símbolos e a representação de outros deuses nórdicos, de maneiras diferentes das tradicionais. Apesar dessas diferenças, é importante lembrar que a Marvel está criando sua própria versão da mitologia nórdica e não é obrigada a seguir fielmente a história original. Fúria de Titãs, de 2010, é um filme que se propõe a trazer para o cinema a mitologia grega, mas falha em diversos aspectos. O longa é um remake de um clássico, mas não se mostra fiel nem mesmo aos mitos originais. Com um roteiro modificado e infiel ao mito do herói, Perseu e outras histórias da mitologia grega, o filme adiciona elementos difíceis de digerir, como mortais declarando guerra aos deuses, e um confronto que o deus Hades que não condizem com a mitologia grega. Além disso, o filme também desconsidera completamente a personagem Andrômeda, que é uma figura importantíssima na mitologia grega. A nova trama ainda contém muitos clichês hollywoodianos e um final confuso, o que pode até decepcionar até mesmo os fãs do filme original. Apesar de contar com um bom elenco com nomes como Liam Neeson no papel de Zeus e Ralph Fiennes como Hades, o filme não consegue superar seus problemas incluídos e de roteiro. Os efeitos visuais são consideravelmente bons, mas não são suficientes para salvar o filme da decepção geral. A animação Hércules de 1997, produzida pela Disney, é uma adaptação da mitologia grega que traz algumas mudanças significativas em relação às histórias originais. Embora o filme siga a história do semideus Hércules, filho de Zeus, a trama se desvia dos mitos ao mostrar que Hera não odeia Hércules por ser filho ilegítimo de Zeus e uma mortal. Na verdade, a animação retrata Hércules como filho de Zeus e Hera, enquanto na mitologia ele é filho de Zeus com uma mortal, e deixa Hera, a esposa de Zeus, extremamente irritada. Fora que a animação retrata Hércules como filho adotivo de um casal de mortais, que cresce lutando para controlar sua força sobre-humana. O filme Troia, de 2004, é uma adaptação cinematográfica da mitologia grega que procura narrar os acontecimentos que levaram à Guerra de Troia, um dos conflitos mais icônicos da história da humanidade. O enredo é centrado no relacionamento complicado entre Paris e Helena, que levou à guerra, e também explora a história do guerreiro imbatível Aquiles, que se torna uma figura de destaque na trama ao lado de Paris e Heitor. Apesar de ter uma premissa que poderia explorar bem a mitologia grega, o filme apresenta algumas mudanças significativas em relação às histórias originais. Uma das principais diferenças é que o filme exclui totalmente qualquer intervenção e influência divina na trama, não explorando os relacionamentos entre deuses e mortais, nem o próprio conflito entre os indivíduos com relação ao lado vencedor da guerra e suas artimanhas para ajudar seus protegidos mortais. Além disso, o longa também apresenta outros desvios, como a duração da guerra e a super romantização do relacionamento entre Paris e Helena.
Imortais é um filme de 2011 que busca adaptar a mitologia grega, mas acaba cometendo vários erros em relação aos mitos originais. O filme retrata a batalha do jovem Teseu, um semideus, contra o cruel rei Hiperion, que busca destruir a humanidade com o poderoso arco mágico. A história se passa em um ambiente fantástico, com elementos de ficção científica misturados com mitologia. No entanto, um dos principais erros do filme é a mistura de várias mitologias, incluindo egípcia e romana, sem nenhum tipo de suporte ou respeito pela originalidade das histórias. O enredo também ignora vários elementos essenciais da mitologia grega, como a relação entre os deuses e seus protegidos mortais, os conflitos divinos que influenciaram o destino dos heróis e entre outros. Outro erro grave é a apresentação dos deuses, que são retratados de forma errada. Por exemplo, Zeus, grande deus do Olimpo, é retratado como um deus imoral e sanguinário, enquanto outros deuses são completamente ignorados. Além disso, a mitologia grega apresenta várias divindades importantes, como Atena, Apolo e Afrodite, inclusive são mencionados no filme. Deuses do Egito é um filme de aventura lançado em 2016 que se passa no Egito Antigo, mas sua adaptação da mitologia egípcia foi amplamente criticada por seus erros e inconsistências. Um dos principais problemas do filme é a representação dos deuses egípcios. Eles são retratados como seres humanos com habilidades sobrenaturais, enquanto na mitologia egípcia os deuses eram representados com características animais, cabeças e humanos combinados, como animais ou corpos de humanos. Os personagens têm personalidades e características que não correspondem às histórias mitológicas tradicionais e originais. Outro erro é a interpretação da mitologia do julgamento dos mortos. No filme, o personagem principal é capaz de trazer sua amada de volta dos mortos, que é completamente contrário à crença egípcia de que apenas os deuses podem julgar, decidir o destino dos mortos. O filme confunde alguns elementos da mitologia egípcia. Por exemplo, as pirâmides que foram construídas muito antes do período em que o filme se passa, são retratadas como monumentos em construção. Outra confusão é uma combinação de diferentes deuses egípcios em um único personagem, como o caso do deus Thoth. Thoth? Não sei o nome desse cara. Thoth. Por fim, o filme também recebeu críticas por escalar atores brancos para interpretar personagens egípcios, o que gerou o branqueamento da história e cultura egípcias. Exato. Esse aqui é uma menção honrosa que eu estou fazendo para vocês. Afinal, God of War se trata de um game e não de um filme. Mas, já que os brasileiros são fissurados nesse carecão, nada melhor do que deixar uma palhinha sobre ele também. Então, bora lá. God of War conta a história de Kratos, um guerreiro espartano que sente grandes remorsos por parte dos deuses, que são os principais culpados por sua vida ser um inferno. Ele então passa a embarcar numa jornada em busca de derrotar o deus da guerra, Ares, com a esperança de se livrar dos seus tormentos. Todo mundo sabe que o Kratos é retratado como um guerreiro careca e sem nenhum pelo, mas tanto na Grécia Antiga quanto na mitologia, os espartanos são conhecidos por terem cabelos volumosos e barbas que quase batem no peito. Pois é, imagina aí Kratos cabeludo, cara. Ia ser bizarro. Outro erro histórico é que, em um momento, é mostrado Kratos liderando o exército espartano em cima de um cavalo, mas isso está incorreto, pois os espartanos não gostavam de utilizar cavalos, porque queriam usar apenas o seu próprio corpo para o combate. Outro erro mitológico é que a caixa de Pandora é uma caixa que contém todos os males do mundo, como o medo, a ganância, fome e tudo mais, sendo que a única coisa de bom que tem nela é a esperança. Já no jogo, a caixa não é nada mais do que um poder para que Kratos vire Megazord, para lutar de igual para igual com Ares. Fora que no jogo de God of War 3, o Kratos luta contra o Hércules. Mas aí que está o problema. O nome Hércules vem de origem romana, enquanto seu nome verdadeiro é Heracles. Já que God of War é um jogo grego, não faria mais sentido usar os nomes originais? Acho que a partir de agora você vai passar a assistir esses filmes e esse jogo com outros olhos, não é verdade? Mas olha, já deixo claro que alguns filmes cometem esses erros propositalmente, apenas para adaptar a história de uma maneira mais diferente.
Mas enfim, deixa só te perguntar uma coisa. Esse vídeo aqui foi legal pra você? Você curtiu esse vídeo? Bom, então olha só, eu vou afirmar que esse vídeo foi maravilhoso, porque afinal de contas, você ficou até aqui comigo. Então, clica aqui no botão de like, de se inscrever aqui no canal também e deixa um comentário aí, poxa, pra gente saber o que você achou desse vídeo, o que você quer ver nos próximos vídeos também aqui no canal. Quero pedir pra vocês também que vocês vão lá no nosso Instagram, comenta lá que, olha, eu vim pelo vídeo, vocês falam do jogo Kratos, do God of War e tal, não sei o que. Comenta lá, a gente vai responder vocês lá no direct, beleza? Beijão pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!